último trabalho. Vocês conseguiram fazer esse último trabalho? Vocês não conseguiram fazer? Vocês conseguiram entender? Como é que funcionou para vocês? Me diz isso que é para eu poder explicar para vocês o que era. E vocês vão ver a imagem do meu computador no meu óculos. É fantástico usar óculos, né? É tipo um plus. Deixa eu ver aqui, atividade. Não foi essa aqui não. Teorias, origem da vida, célula. Ótimo, onde eu enfiei a aula? Aula 7. Acho que é essa aqui. Gente, escreve aí, vai avisando as coisas. Se tem dúvida, escreve logo a dúvida. É o 7, Flávia. Tá, então assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, já pode escrever aqui que eu vou explicar o que era a tarefa, né, de acordo com os vídeos. Não tem, assim, é muito difícil você fazer aquelas tarefas se você não assistir os vídeos que eu coloquei, tá? Porque tanto no primeiro ano quanto no segundo ano, eu puxei uns vídeos que falam sobre evolução, né? E quais as teorias que você tem quando você fala de evolução. Que tem no texto, tá? Naquele arquivozinho do Word, tem lá todas as teorias por escrito. Vocês podem baixar aquele arquivo, ou vocês podem copiar aquele arquivo no caderno, ou fazer um resumo dele no caderno para ajudar. Pois é, então. Que bom que vocês estão me dando esse retorno agora, eu posso ajudar, né? E, então, assim, vocês podem pegar aquele resumo que está lá escrito, que foi um documento do Word que eu mandei, e vocês podem, sei lá, fazer um resumo dele para o caderno, vocês podem copiar ele para o caderno. E a partir daquele resumo ali, ele vai complementar os vídeos. Ou os vídeos vão complementar o texto? Não, o texto vai complementar os vídeos. Vamos lá. Nessa aula que foi universal, né, para o segundo e para o primeiro ano, eu tinha um vídeo contando a história de Darwin, mas aí a história é questão de biografia, né? Não é, né, Flávia? É diferente, assim, ainda mais vocês que já estão comigo há muito tempo, a galera nova acho que é até mais ou menos, mas a questão de o pessoal que já está mais antigo, é muito difícil você ouvir uma outra pessoa, já que você está acostumado, né? Você acostuma com um jeito de uma pessoa falar, então às vezes fica complicado você abstrair. Fora que, como assim, a gente não pôde escolher fazer isso, né? Ao invés da gente ter a opção de fazer online ou não, a gente foi obrigado, todo mundo, a ir para online, tanto vocês, alunos, quanto a gente dando aula. A gente já cria uma resistência em não querer fazer, porque não é o jeito que a gente queria, tá? Esse é o barulho é o cachorro bebendo água. Olá, olá. E para quem tá chegando agora, né? Boa noite. Então, o que acontece? A gente já cria essa resistência, então acaba ficando um pouquinho mais complicado, mas a partir do momento que você tira essa resistência, fica um pouco mais fácil de você entender, tá? Então, assim, tinha um vídeo falando sobre a biografia. Giovanni, pelo amor de Deus, Giovanni. Tá bebendo muita água, porque ele não bebe água há 3 dias, né, pelo visto. O que é mentira, porque ele bebe água várias vezes por dia. Não para, não. Ah, obrigada. Enfim. Gente! Adoro quem tem saudade das minhas broncas, só porque eu fico doida. Vamos lá. Eu tinha um vídeo explicando sobre a biografia de Darwin, contando a história, né, de Darwin, de onde o cara nasceu, como é que foi a vida dele, o que levou ele é ótimo, né, mas o que o levou, pra ficar mais bonito já que tá na internet, a ser um pesquisador e tal. Esse vídeo ele é mais informativo para vocês saberem, ele não é necessariamente uma coisa que vai ser cobrada de vocês, tá? Mas ele é mais uma informação para que vocês tenham. Tá vendo? As mensagens chegam com delay, o cachorro bebeu água meia hora, agora que chega a mensagem. Eu brigo mesmo, minha filha. Tô no meio da live, o cachorro tá ali, chilepe, igual um louco bebendo água. Enfim, ele é um vídeo mais informativo, não é uma coisa que vai ser cobrada de vocês, é mais para vocês terem uma ideia da história, de por que a pessoa, né, a pessoa não ficou louca e saiu pesquisando.
teve todo um contexto na vida da pessoa para ela virar um pesquisador. O intuito do vídeo era esse. O segundo vídeo era um vídeo que estava explicando a diferença entre as 3 teorias evolutivas. Uma que é do cara lá chamado Lamarck, que é o tal do Lamarckismo, e fala exatamente como está escrito, tá? O C muda, o C fica mudo, você usa só o som do K. Então, esse cara foi o primeiro cara que resolveu descrever alguma coisa, né? Depois de ter observado tantos anos, ele foi lá, tomou coragem e descreveu alguma coisa com relação à evolução. Porque tem muito aquela ideia, né? Quando a gente fala de evolução, a pessoa logo pensa assim, né? Meu Deus, Jesus, a gente veio do macaco, mas eu não sou macaco, e agora? Então não é essa a história, né? A história real não é essa. Então você tem ali um cara que, observando as coisas na natureza, ele elaborou 2 leis com relação a isso, que estão lá também na folhinha, e estão no vídeo e estão na folhinha, falando sobre o uso e o desuso, né? Então, assim, a tendência de quanto mais você utiliza um órgão, e eu não vou fazer piada do órgão sexual aqui, porque a gente está na internet, isso aqui vai para a Secretaria de Educação. Então, quanto mais a pessoa usa, né, o órgão tenderia, né, a se tornar mais importante, quanto menos ela usa, esse órgão tenderia a desaparecer. E as pessoas acharam assim, hoje em dia muita gente faz piada dessas teorias de Lamarck, e na verdade isso é completamente injusto, porque o que ele explicou é uma verdade. Órgãos que você utiliza mais, ou não só órgãos, mas sentidos, qualquer coisa que tenha dentro do seu organismo, né? Que você que você necessite de uma maior resposta ou alguma outra coisa nesse sentido, a tendência é que esse órgão ou esse sentido ele seja aprimorado. Não da maneira como ele explicou, aí é que entra o problema. Porque segundo o cara, bastava o fato da girafa esticar o pescoço para comer alguma coisa no alto, que o pescoço dela cresceu. E não é exatamente assim que acontece, tá? A segunda lei dele falava sobre caracteres adquiridos. Então dizia que qualquer característica que você adquirisse em vida era passada para os seus descendentes, né? Então, sei lá, deixa eu pensar em alguma coisa bem esdrúxula mesmo, que é o que eu gosto, né? Vamos dizer que... Aê, Vitória chegou! Muito bem. Então, assim, vamos dizer que, no meu caso, que taquei água oxigenada no cabelo, porque eu sou dessas, quer dizer, agora eu sou dessas, não era não, mas agora eu sou. Se você fizesse isso, a tendência é que a minha progenie, né, todos os descendentes, teriam que nascer de cabelo claro. E a gente também sabe que isso não é uma verdade. Não é porque você, sei lá, cortou o dedo mindinho ou, sei lá, não tem uma unha, que todos os seus descendentes são obrigados a nascer dessa maneira. Então, depois de um tempo dessa história de Lamarck, alguns pesquisadores, e agora é a Lia que está enchendo o bucho de água, né? E o que acontece? Alguns pesquisadores fizeram experiências e comprovaram que isso não funcionava. Por exemplo, nessa história, né, do caracteres adquiridos, eles pegaram um casal de camundongo, cortaram os rabinhos dos camundongos, e segundo essa teoria, os filhotinhos dos camundonguinhos que teve o rabo cortado tinham que nascer sem rabinho. E não foi isso que aconteceu, né? Os filhotes continuavam nascendo com rabo. Então, as 2 teorias de Lamarck foram descartadas, mas por mais que elas sejam engraçadas, elas serviram de base para a teoria seguinte, que é a da seleção natural, que é de Darwin. E que a gente mora numa região aqui, né, que você tem várias placas e várias coisas, porque Darwin passou por aqui nos seus estudos. E aí, Darwin, observando durante as viagens dele, que aí já entra um outro vídeo explicando as viagens de Darwin, né, a bordo do tal do navio Beagle, que aonde ele foi, ele observou características diferentes. E conforme essas características eram diferentes, ele começou a perceber que elas eram diferentes por causa do local ou por causa de uma necessidade que aquela espécie tinha, tá? E aí tem várias histórias com relação a esse negócio de Darwin. Esse negócio é ótimo, né? A teoria de Darwin. E então, assim, uma das histórias, por exemplo, é a questão de, sei lá, das ilhas lá de Galápagos, lá no Equador, que cada ilha que ele tinha uma espécie de passarinho que teoricamente era teoricamente ou muito parecida ou quase a mesma espécie.
Gente, tem até coração nessa live, eu tô tão emocionada. E aí, ele começou a observar esses passarinhos, embora eles fossem iguais, ele percebeu que o bico do passarinho é diferente. E aí ele começou a estudar o motivo desse bico ser diferente. E aí ele viu que, por exemplo, numa ilha, o bico era mais fino, para que o passarinho conseguisse, por exemplo, esse pássaro, né, conseguisse pegar bichinhos dentro da terra. Então o bico precisava ser mais fino para ele poder, olha o exemplo, né, o bico conseguir pegar os bichinhos. Ai, mais corações. E numa outra ilha, por exemplo, que ele era acostumado a comer grãos, o bico ele era mais parecido com um bico tipo de papagaio, porque ele era um bico mais forte, que era para quebrar o negócio. Gente, eu e meus exemplos de sala de aula, que não sei nem como é que as pessoas entendem isso. Numa outra ilha, o passarinho era mais não sei o que. Então, assim, ele começou a reparar que essa diferença de bico, na verdade, era uma adaptação àquele ambiente. E aí ele começou a perceber, ele teve a ideia, eu não sei exatamente como foi, né, até porque eu não estava lá, infelizmente, adoraria ter estado para ver, que cada vez que as espécies são capazes de se adaptar a um ambiente, elas têm mais chance de sobrevivência, tá? Tem uma outra historinha também que conta do seguinte, que tinha uma região na Inglaterra que você tinha, o tronco das árvores era mais claro, não era marrom escuro aqui igual o nosso. E aí você tinha mariposinhas, imagine, mariposinhas lá voando. Minha filha, eu vou subir depois pro coisa, pode ficar tranquilo. E isso é pra Vitória, que tá avisando que tá sem Wi-Fi. Eu não posso, eu ia te zoar agora, eu não posso, porque eu tenho que subir isso pra... Ai, cara. Respira, mantém o controle. Mantém o controle. O que acontece? Então o tronco da árvore era mais claro e as mariposinhas eram todas bem clarinhas, tá? Não era aquela mariposa tipo aquelas bruxas que a gente vê em casa que acha que é símbolo de morte, não, né? Meu Deus, tem uma mariposa na parede, vamos morrer. Não, não é isso não. Elas eram mais clarinhas. E depois de um tempo nessa região foi instalada uma fábrica e que essa fábrica, né, soltando poluentes, acabou que o tronco das árvores escureceu. E quando esse tronco das árvores escureceu, as mariposas que eram clarinhas começaram... Não posso, Vitória. As pessoas... Fiquei até perdida, tá vendo? Não posso, Senhor. Segura essa vontade em mim. Pronto, vamos nós usar o exemplo do telefone. Então, assim, por exemplo, o tronco era clarinho. Então, a mariposinha... O tronco ficou escuro por causa da poluição. E aí, a mariposinha clarinha pousava aqui. Aí, a mariposinha clarinha pousava aqui... E quem come mariposinha é passarinho. Então os passarinhos de longe enxergavam a mariposa branquinha pousada no tronco escuro. E o que aconteceu é que essa população de mariposas clarinhas foi dizimada. Só que existia uma alteração genética, né, uma mutaçãozinha ali, que algumas mariposinhas nasciam escuras. Só que essas mariposas escuras no tronco claro eram elas que eram comidas. Quando o tronco escureceu, elas passaram a conseguir se camuflar. Que nem aquele troço, não tem essas baratas de esgoto, mas não posso, gente, tem que segurar buco. Difícil. Não tem essas baratas de esgoto, que sempre, assim, todas elas são aquelas cascudas horrorosas e blá blá blá, que aparecem na escola de vez em quando. Também não podia ter dito isso. De vez em quando aparece umas barata branca, sabe, assim, que é uma barata albina, né? Que você não sabe se é um ET, se é um demônio, se tu corre, se tu filma, se tu grita, tu não tem muito bem ideia do que faz. Então, o que acontece? Essa mutação é muito parecida. Então, você tinha as mariposinhas claras e as escuras. Conforme o tronco escureceu, as mariposas escuras começaram a ter vantagem sobre as mariposas brancas que começaram a servir de alimento para os passarinhos. Então, isso também é uma questão de adaptação, né? A espécie, ou a espécie, ou aquele ser vivo que está ali, não morre não, Vitória, não morre não, que você tem que voltar para as aulas junto comigo. O que acontece? Essa adaptação permitiu que as espécies pudessem se manter ou serem eliminadas do ambiente. Essa história de quem é adaptado se mantém e quem não se adapta é eliminado é o que o cara chamou de seleção natural. Por que seleção natural? Porque na natureza você tem uma pressão ambiental
seja por temperatura, seja por mudança climática, seja por excesso de chuva, seja por um acidente que aconteça, sei lá, um meteoro do dinossauro ou alguma outra coisa assim. E essa mudança, ou a espécie se adapta a ela, ou ela vai ser eliminada. Isso é seleção natural, tá? Então, o que acontece? Se você conseguiu chegar até aí, né? Tem lá Lamarck falando daquelas leis que não eram certas, mas serviram de base para Darwin. Você tem Darwin explicando sobre a seleção natural. E no vídeo ainda fala de uma outra coisa chamada de neodarwinismo. Esse pedacinho da palavra chamado neo, que é neo mesmo, tá? N-E-O, que colocaram ali na frente de darwinismo, significa novo. Então seria o darwinismo feito, né? A teoria de Darwin feita ou olhada de uma maneira nova, tá? E o que acontece? O neodarwinismo, além dessa seleção natural e dessas bagaças toda que eu acabei de falar, né, até agora, ele passou a incluir uma outra bagaça chamada genética no meio. Então, você começou a ter, além da seleção natural, você vai começar a trabalhar com genética. E aí começou a se explicar um monte de coisa que não conseguia se explicar só com a teoria da seleção natural. Porque aí você vai ter ali a genética explicando a mutação, por isso a mudança. Você vai ter a genética explicando através da mutação a possibilidade de adaptação. Você vai ter ali a pressão do ambiente, separando, né? Você tem lá uma espécie morando num lugar. Acontece uma desgraça aqui qualquer, sei lá, o chão abre, pronto, é o Armagedon. O chão abre e aí fica uma galerinha do lado de cá, uma galerinha do lado de cá. Com o tempo, mesmo sendo da mesma espécie, com o tempo, cada um deles vai virar uma espécie nova. Isso também vai ter a influência, né, genética. E você vai ter um monte de coisas ali no meio, que na verdade para vocês ainda não é assim, isso é matéria mais do terceiro ano. Mas é só para vocês terem uma ideia do que é. E aí, a partir dessas teorias todas, né, que foram explicadas nos vídeos, né, que foram lá separadas nos 3 videozinhos, que eu tô sendo muito boazinha com vocês e não mando vídeo de mais de 12 minutos, tá? Lembrem disso? Eu mando vídeo de 5 minutos, 6 minutos, porque, né, a paciência de vocês para esse tipo de coisa não é uma coisa muito forte, assim. Tudo bem que eu tenho uma amiga que não vai passar por aqui hoje, mas eu vou falar mal dela aqui no vídeo, que ela não consegue assistir um vídeo de mais de 5 minutos, é muito difícil. Tá? E ela já é bem mais velha que vocês. Então, a partir de todo esse vídeo, eu passei um trabalho para vocês que... Gente, olha só, agora eu faço um aviso a vocês que estão aqui, tá? Quem é muito sensível... Armagedon, cara. Quem é muito sensível, não é hora mais de ficar nessa live, tá? Porque existe uma diferença entre a Viviane, que é ser humano e se preocupa com os humaninhos, né, com as pessoinhas, e que as pessoinhas feliz, bonitinha, saudável. E tem a diferença entre a Viviane, que vai olhar pelo lado biológico da coisa e que não vai usar de sentimento para falar sobre isso. Então, quem é sensível, já, né, a galera que está lá na sala de aula já está mais acostumada. Mas tem umas pessoas aqui voando, que eu já vi uns amigos que passaram por aqui, né, amigos pessoais. Então, assim, quem é mais sensível já pode, né, partir, porque, cara, pode chocar um pouquinho. Mas o que acontece? A espécie humana, em si, por ser um topo de cadeia alimentar, né, por teoricamente ser a espécie que tem raciocínio lógico. O que é esse raciocínio lógico? Tanto a parte de você poder fazer uma conta de, sei lá, 10 mais 10, quanto a outra capacidade de abstração, de imaginar situações, de ter sentimentos associados a essa imagem, essa imaginação. Então, por a gente ter todas essas coisas, a gente tem uma ideia errônea ou errada do domínio do ambiente e o domínio do planeta. E não é bem assim que a coisa funciona. Eu não acredito muito, não muito, um pouquinho, nessas teorias de caos, tá? Mas eu acho normal que a gente passe por situações que a gente não imagina passar, como, por exemplo, esse caso do coronavírus. Por que isso? A gente vive hoje num mundo globalizado.
Não, Flávia, não dá no mesmo. A apostila é só um complemento, tá? Todo esse material que vocês estão recebendo de escrito, né? Que é, você pega nele lá o materialzinho, ele é um complemento. Ele não vai substituir nem as aulas do Classroom e nem o que a gente como professor direciona, tá? Então, assim, possivelmente eles vão contar alguma coisa, eles fazem parte da matéria. Então, quando a gente voltar, eu acredito que isso tudo vai entrar no bolo da avaliação, mas isso não isenta vocês de terem que fazer esses aqui. E possivelmente quem não fizer agora vai ter que fazer depois. Então, assim, ou você rala o bumbum agora para fazer essas coisas, ou você vai ter que ralar nas férias, entende? Então, assim, faz uma forcinha agora e dá uma ralada agora, porque nas férias ninguém merece. Então, assim, voltando para a história do coronavírus. A gente tem essa ideia errada de que o ser humano está acima do bem e do mal e que ele é inatingível, né? Só que, na verdade, por mais que a gente seja topo de cadeia alimentar e tenha toda essa capacidade, né, com relação ao raciocínio, a gente continua sendo parte de um sistema biológico, né? A gente pode estar vivendo na cidade grande, pode ter parede aqui atrás de mim, sei lá, cortina, janela, qualquer coisa assim. Porém, a gente faz parte de um sistema biológico mesmo estando na cidade. Você tem uma sociedade, você vai ter ali uma comunidade, você vai ter uma série de coisas. E, cara, a gente está sujeito a qualquer coisa que venha do ambiente que possa atingir a gente. No caso do coronavírus, né? Se a gente não tivesse num mundo tão globalizado, o que é um mundo globalizado? Essa oportunidade, essa facilidade que a gente tem hoje de ir e vir, tá? De ir para outro continente, vir de outro continente, questão de viagens, e tudo isso. A tendência desse coronavírus era ter ficado no local onde ele apareceu, tá? Mas com esse mundo globalizado, né, e com essa liberdade de ir e vir, você tem ali um negócio que era para ficar num local, ele sendo espalhado. E isso não acontece só com esta doença em si, acontece com outras doenças também, tá? Deixa eu te dar um exemplo de cachorro, que talvez seja mais fácil para mim ou talvez para vocês, não sei. Existe uma doença chamada leishmaniose. Essa doença, você não tinha ocorrência dela no Rio de Janeiro. Ela pegava mais para centro-oeste, nordeste, talvez um pedaço do norte. Isso eu não estou muito doida, tá? Sempre há essa possibilidade. Mas ela pegava ali mais para questão de Minas, né? Você subindo ali para Minas, ser um pouco do centro-oeste, ou talvez a totalidade do centro-oeste, e uma parte grande do nordeste. Só que, com esse negócio de que você compra um cachorro no nordeste e vem para o Rio de Janeiro, com o fato de que você está morando em Minas e se muda e leva o cachorro para o Rio Grande do Sul, você faz esse trânsito de doenças, né? De parasitos, vamos colocar assim. Você faz esse trânsito de doenças e de parasitos, né? Porque tudo que habita o corpo de um outro ser e tira proveito é um parasito. Então não interessa se é vírus, se é bactéria, se é verme, se é protozoário, não faz diferença. E o que acontece? Então você tem essa história, né, de você poder levar e trazer. Só isso é suficiente para você disseminar uma doença? Tecnicamente não. Porque em alguns locais, por exemplo, você pode levar aquele parasito e chegando lá ele não é capaz de se adaptar àquele ambiente, então ele morre, tá? Mas como eu sempre falo para vocês, né, e isso não é de hoje que eu falo, vírus não é de Deus, não. Vírus é um negócio à parte, entendeu? Você vê que ele não fica nem classificado ali dentro de seres vivos, porque vírus não é de Deus, ele é um bagulho à parte. Então, assim, cara, vírus tem um poder de mutação, por ele ser somente um negocinho com material genético dentro. Ele tem um poder de mutação e um poder de adaptação absurdo. Então, o que acontece é o seguinte, de repente, o coronavírus que está circulando aqui hoje no Brasil não é exatamente o coronavírus de onde começou. Ele já sofreu tantas mutações até chegar aqui, e depois que chegou aqui para se adaptar, que não é mais a mesma coisa. E onde eu quero chegar com essa história? Existe, Flávia, olha só, existe vírus que não faz nada, existe bactéria que é muito positiva, existe protozoário que não faz a menor diferença na sua vida, existe fungo que é benéfico para você, mas você sempre tem o bom e o mal, entendeu? Assim, nesse mundo aqui, você tem o bom e você tem o mal, então você tem espécies que fazem bem e espécies que fazem mal. Um grande erro
eu não sei bem de onde vem esse erro, de onde vem essa ideia. Talvez seja da dificuldade de imaginar esses bichinhos pequenos, né? Bactéria, fungo, protozoário, vírus. É de achar que vírus é uma coisa só. Tipo assim, vírus. Pronto, é um vírus. Bactéria é uma bactéria, sabe? Protozoário é um só. Fungo é um só. E não é. Se você pegar pelo fungo, tá? Se você pegar pelo fungo, que é uma coisa que você já consegue enxergar, você vai ver que o fungo que nasce no pão, que é aquele do mofo, né? O do bolorzinho, que eu também não posso fazer a piada do mofo. Senhor, abençoa minha boca. Não é igual a um cogumelo. E mesmo um cogumelo não é igual a um outro tipo de cogumelo. Porque você vê que tem cogumelo que tu come e tu vai morrer. Tem cogumelo que tu come e tu vai ter uma disenteria. Tem cogumelo que tu come e vai ficar muito louco. E tem cogumelo que realmente serve para comer. Então você vê que assim, você não tem um fungo, você tem um monte de espécies de fungo. Bactéria, vírus, é a mesma coisa. O vírus que causa o coronavírus não é o mesmo vírus da AIDS, por exemplo. Que não é o mesmo vírus da herpes. Que não é o mesmo vírus da raiva. Entendeu? Que não é o mesmo vírus... Assim, você tem uma quantidade colossal, que não é o mesmo vírus da gripe. Então, assim, você tem várias e várias espécies. Eu tô tentando. Eu tô respirando, tô até sorrindo, olha. Que lindo. Meus dentes ficaram bonitos na live. Enfim. Então, assim, você tem uma infinidade de espécies. Isso, exato, champignon. Mas, minha filha, minha vida é mentira, eu não dou minha vida, não. Mas eu amo muito um tal de shiitake. Se você não experimentou um dia, experimenta. Isso era relativo ao champignon, tá? Enfim. Então, assim, você tem essa quantidade gigante de vírus e os vírus sofrem mutação e se adaptam muito rápido. Aí entra a história da seleção natural. E não só isso, quando ele ameaça uma espécie, quando uma espécie enfrenta uma doença, o que vai acontecer nessa espécie nada mais é do que o poder de sobreviver à doença. Que poder é esse de sobreviver à doença? É você ter um organismo mais preparado, é você estar numa situação de vida ou numa situação em que você tenha um organismo mais forte, é você ter privilégio, tá? Não falo privilégio econômico, não é necessariamente privilégio econômico, não, tá? Hoje em dia tu fala privilégio, né? Eu já falo logo, rico e pobre. Não, é privilégio no sentido de ter uma boa saúde, tá? E boa saúde não necessariamente escolhe classe social, não, tá? Enfim, então assim, na atividade que eu passei para vocês era o seguinte, ó, a partir dos vídeos postados na última aula sobre as teorias evolutivas, escreva um pequeno texto, viu? Estou sendo gentil de novo, pequeno texto. Eu podia ter dado uma carcada e vocês colocado 25 linhas, eu coloquei de 5 a 10, tá? Que é pra galera que é econômica e pra galera que quer fazer uns negoção. Traçando um paralelo. Gente, paralelo é quando os negócios ficam assim, tá? Que eles são, quem não sabe o que é paralelo, é quando você tem duas linhas assim, tá? E elas caminham numa distância tal. Isso é paralelo. Traçando um paralelo entre essa história da pandemia, né? Para quem não lembra o que é pandemia, é quando você tem uma doença que se espalha de uma forma absurda para vários locais. Isso é uma pandemia. Pandemia não é do demo, tá? Você pode separar ali a história. Quando você tem uma doença que acontece em um lugar, você tem uma endemia, porque é só naquele lugar. Quando essa doença se espalha, mas para regiões próximas, ela vira uma epidemia. E quando ela fica louca e sai conquistando tudo, tá? Tipo jogando War, que ela vai conquistando todos os continentes, ela vira uma pandemia. Então você vai lá traçar um paralelo entre a pandemia causada pelo coronavírus e as teorias evolutivas de Darwin e do neodarwinismo, do ponto de vista de evolução humana. Tudo bem, eu escrevi muito bonito, né? Ficou difícil de entender. Mas o que você vai fazer nessa atividade é você traçar um paralelo entre a história da seleção natural, da história da mutação, com essa história da pandemia que está acontecendo agora. Porque ela parece uma coisa completamente bizarra, não que ela não seja, tá? Porque ninguém está feliz, né? Apesar de que eu conheço, eu tenho uma amiga que está felizona de estar trancada em casa. Ela não está felizona nessa... Tá, agora a cachorra está tendo espirro reverso. Obrigada, Carlota. Depois eu mostro. Então, assim, ela está muito feliz trancada em casa, ela não gostaria de que tivesse acontecendo uma coisa ruim do lado de fora, mas ela está muito feliz trancada em casa, então, né, isso é cada um com cada um. Mas, assim, você vai trabalhar ali na questão do ponto de vista evolutivo.
sei se essa situação é desumana, não, mas isso aí é um outro tipo de assunto. Eu vou ficar hoje na questão biológica da história. O que você vai fazer? Você vai falar sobre essa pandemia do coronavírus do ponto de vista da seleção natural. Essa é a ideia do texto, entendeu? Eu quero que vocês façam um paralelo, uma associação entre essa história da pandemia que está acontecendo com relação a essas teorias de evolução. Como elas funcionam, tá? O porquê delas tá. Agora é o lixeiro que vai passar, gente. Deus abençoe essa live. Temos um lixeiro chegando na porta de casa. Ó, passou lá atrás na janela, lá. Olha lá. Viu? Tá indo embora, viu? Enfim. Não sei se agora me diz se eu explicando desse jeito ficou mais fácil de vocês entenderem o que é para fazer com o texto, tá? Você vai, assim, sabendo qual é a teoria da seleção natural, sabendo qual é a teoria do neodarwinismo, né, que fala da história da mutação e dessa parte genética, eu quero que você fale da pandemia que está acontecendo desse ponto de vista evolutivo, entendeu? O que você vê o que está acontecendo, né? Assim, por que tem gente que não está conseguindo sobreviver? Por que tem gente que está sobrevivendo? Por que em algumas pessoas a doença faz um estrago tão grande e em outras não faz? Faz uma correlação entre isso e a história da seleção natural. Entendeu? Agora eu vou só aguardar vocês me dizerem se tem... Me diz se tem mais alguma dúvida com relação a isso, tá? Que eu não sei nem quanto tempo tem, porque a pessoa fala igual uma caceta, né, cara? Nossa senhora, já tem 40 minutos. Falando igual uma desesperada. Diz se tá tudo tranquilo, se tem mais alguma dúvida com relação a isso. Se tem alguma dúvida com relação aos outros vídeos, e agora eu tô com coceira no nariz. Na verdade, Flávia, não é questão de você falar da evolução, não é da evolução do corona, não. Não seria bem esse o contexto de você falar da evolução do corona, não, mas eu quero que você fale da pandemia olhando desse ponto de vista de seleção natural. Entende? Assim, por que ela está acontecendo? Porque eu falei antes, por que tem gente que não está conseguindo passar por ela? Eu não estou falando no sentido emocional, não, tá? Estou falando no sentido mesmo fisiológico, né, biológico. Com questão de saúde... Também tem a ver com a imunidade. Sim, lógico que vai ter a ver com a imunidade, bebê. Quem é mais adaptado sempre vai estar ali mais feliz da vida, né? E a adaptação, assim, é lógico que a alimentação, o teu estilo de vida, quantas horas tu dorme, tudo isso vai estar influenciando, entendeu? A pessoa aqui tá píssica, porque agora a pessoa aqui tá fazendo exercício e tá emagrecendo, entendeu? Na graça do bom Senhor Jesus. E minha também, né? Porque sou eu que tô fazendo. Mas, assim, nesse momento, por exemplo... Eu não posso sair perdendo peso igual a louca. Porque se eu sair perdendo peso igual a louca, se eu não fizer isso de uma maneira controlada, se eu não estiver me alimentando bem, só fechar a boca e falar, cara, vou viver de leite, porque eu sou uma pessoa bezerro, né? Pra mim a vida fica lá à base de Nescau e café com leite. Então, se eu tentar fazer isso agora nesse momento, eu vou estar prejudicando o meu organismo. Então, assim, tudo bem, beleza, eu vou emagrecer, mas em compensação eu vou estar prejudicando o meu organismo e minha imunidade vai lá pro chão. Né? Essa é a tendência. Se você não dorme direito, se você está nervoso demais, a tendência é que tudo isso afete o seu sistema imunológico. Então, esses pormenores vão afetar o sistema imunológico. E tudo isso vai estar lá. Então, assim, faz uma relação. Eu não vou controlar muito bem o que vocês vão escrever, não. Mas eu quero que vocês pensem por este lado da seleção natural. Entendeu? Vitória, olha só, deixa eu te falar um negócio sério, né? Assim, particular meu. Eu não sei até quando exatamente todo mundo controlou o que não, porque notícia é que nem fofoca, entende? Você mostra o que tu quer, é que nem começo de namoro, que você mostra o que, assim, você tá conhecendo a pessoa, você mostra o que tu quer, esconde o que não quer, né? Então, assim, tipo assim, mais pra frente um dia descobre. Ou então, se Deus quiser, nem descobre. Mas é mais ou menos nesse sentido. Então, assim, é muito difícil você controlar um vírus. Tem uma coisa muito interessante que, assim, não se assustem com isso, tá? Não se assustem com isso. Contato com o coronavírus, todos nós vamos ter.
Todos, tá? Por que tem a quarentena? A quarentena não é para acabar com o vírus em si, porque você não vai conseguir trancar todo mundo dentro de casa, tá? E mesmo que você tranque todo mundo dentro de casa, cara, é um vírus que se espalha pelo ar. Então, bebê, você fez assim, ó, pronto, já teve contato, acabou, entendeu? O vírus se espalha pelo ar, não é assim, eu preciso tocar em você, eu preciso tossir na sua cara, sabe? Preciso chegar aqui e fazer atchum no meio do negócio. Não é assim que funciona. O vírus, ele tá em suspensão no ar, é que nem vírus de gripe. É igualzinho, cara, a transmissão é igual a um vírus de gripe. O que você faz, cara? Para que é feita uma quarentena? A quarentena ela é feita para que você tenha esse vírus se espalhe devagar. Essa é a ideia. É para que o vírus se espalhe devagar. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, a chance de você ter um colapso no sistema de saúde é muito grande. Porque nenhum sistema de saúde, não é porque aqui é terceiro mundo não, tá, filhinho? País de primeiro mundo, só, não posso fazer isso. Eu vou ter que cortar esse pedaço da live, merda. Falei de novo, enfim. Nenhum país está preparado para pegar 50% da população e enfiar no hospital, mesmo um país de primeiro mundo, tá? Não comporta. Então, uma quarentena da vida, tá? Como está acontecendo aqui com a gente, ela é para justamente você poder não fazer uma curva de contaminação muito alta, e muito alta mesmo, tá? Para que você consiga manter o sistema de saúde funcionando. Mas achar que a gente não vai ter contato com o vírus é uma ingenuidade. Em algum momento a gente vai ter contato com o vírus. O que não significa que a gente vai ficar doente. O que não significa que você pode, sei lá, ter um sintoma de gripe e passar e achar que é só uma gripe, na verdade era um coronavírus. Você pode desenvolver uma coisa mais séria. Você pode desenvolver uma coisa muito séria e parar numa UTI e acabar sobrevivendo. Você pode desenvolver uma coisa muito séria e não sobreviver. Então, assim, cada organismo vai responder a uma maneira. Mas é uma ingenuidade achar que a gente não vai ter contato com o vírus, entendeu? A proteção com relação à máscara, com relação à quarentena mesmo em si, a evitar aglomeração, é para que você não faça um colapso, para que você não faça um Deus nos acuda real, entendeu? E nesse quesito aí, a coisa não está tão ruim quanto parece, não, tá? Ah, ela tá boa? Não vou dizer que ela tá boa, porque ela não tá. Mas, assim, ela não tá tão ruim quanto você imagina que esteja. Agora, tem alguns errinhos que acontecem, tipo assim, eu fui aqui no Queijão outro dia, né? Eu fui aqui no Queijão no sábado, eu acho. E aí tem um rapaz que trabalha lá, que vocês sabem que, né, eu não consigo ir num lugar e não falar com as pessoas, então, sei lá, eu bato papo com o caixa do mercado, já virei amiga do pessoal do Queijão, já, né, aquela coisa toda. Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá, e eu cheguei de máscara, né, e ele tava sem, aí o rapaz tava sem máscara, ele falou pra mim, ele tava me zoando, falei, e aí, não sei o que lá, blá, 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 ficou me zoando, que, né, eu sou dessas, né, as pessoas entram no lugar, as pessoas me zoam, não interessa se eu não sei nem o nome da pessoa, e aí ele falou assim, você tá de máscara, não sei o que lá, eu já larguei esse negócio mesmo, porque eu já peguei, não faz mais diferença. Aí eu falei pra ele, vamos conversar aqui um instantinho, deixa eu te contar um negócio, tá? A máscara não é só pra você. A máscara é pra evitar que você que pegou passe pra mim que não peguei. Aí ele tava todo feliz, aí naquela hora a pessoa foi murchando assim, sabe? Aí ele foi ficando meio assim, que é uma informação que as pessoas não têm ideia. Não é porque você pegou o coronavírus que tu arranca a máscara e que se dane todos os outros seres humaninhos, entendeu? Mesmo você tendo pego, você ainda pode transmitir para alguém. Então o fato de você usar uma máscara não é só para você se proteger, é para você respeitar e proteger a vida da outra pessoa. Mas assim, engraçado, ele não sabia da história. Porque assim, ele tava tão feliz, e a cara que ele foi murchando na hora em que eu falei, foi tão clara que deu pra ver que era só o fato dele ignorar a ideia, entendeu? Ele ignorava de que isso era uma coisa que acontecia. Não era sacanagem, não era tipo, né, assim. Então tem uns pormenores aí que as pessoas se perdem um pouquinho com relação a isso. Mas assim, você tem que ver, eu tô a gata usando máscara, minha filha. É a máscara, é o óculos. Aí se você sai de manhã cedo e tá frio, está porcaria embaixo, é uma benção. Mas tô lá com as máscaras agarradas na cara. E acho que é isso. Mais alguma dúvida, povo? Senão eu vou só
fazer a vontade de vocês um minutinho, vou mostrar os cachorros aqui e vou encerrar a live. Me conta aqui, que depois eu vou cortar esse pedaço também, só vai ver os cachorros quem tá na live, né, pra ir pro coisa eu vou cortar esse pedacinho. E esse símbolo de não ficou muito bom, né, fazer isso aqui no meio da live também não ficou legal, mas, enfim, é isso. Então, diz aí se ficou mais tranquilo, não ficou, né, mais alguma outra coisa.